Poderia então a cidade encontrada no Grand Canyon ser a evidência de um tempo perdido no planeta Terra? E por que será que o Smithsonian estaria acobertando essa descoberta? Em 1908, o presidente Teddy Roosevelt quis proibir as operações de mineração no Grand Canyon e demorou 11 anos para que o Congresso americano designasse o Grand Canyon como sendo um parque nacional. Só que antes que a área fosse fechada, o explorador D.E. Kincaid pegou um barco para descer pelo Rio Colorado e passar pelo Grand Canyon. Ele queria ver se ele conseguia encontrar algum ouro ali na região. Mas, aproximadamente 65 quilômetros acima do rio, em um local chamado El Tovar Crystal Canyon, o nosso amigo Kincaid viu umas manchas estranhas na pedra. Daí ele amarrou o barco na margem do rio e saiu para investigar. Depois de caminhar por alguns minutos, ele encontrou degraus. Centenas de degraus feitos de pedras de arenito, até que ele encontrou uma entrada para uma caverna. Daí ele entrou nessa caverna e nas paredes dessa caverna ele encontrou uma escrita muito peculiar. Não era em inglês, mas sim eram hieróglifos egípcios. Mas não exatamente como os hieróglifos egípcios. Eles tinham pequenas diferenças, o que os tornava impossíveis de serem traduzidos. Mas ele não encontrou apenas uma caverna. Ele encontrou também um túnel gigante que levou para uma descoberta muito bizarra. Como é que a civilização egípcia foi parar no meio do Grand Canyon? Faz algum sentido isso? Eu sou Carol Capel, a sua alienígena favorita com especialização em mistérios do Egito Antigo. Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui desse canal. Você já tinha ouvido falar da existência de uma civilização global no planeta Terra num passado remoto? Uma civilização muito avançada que ocupava todos os continentes desse planeta até no Polo Sul e até no Polo Norte? Pois é, se você ainda não ouviu falar nessa história, se liga nisso que eu vou te contar aqui dentro desse vídeo hoje. As passagens que Kincaid encontrou dentro daquela caverna eram perfeitamente cortadas, como se elas tivessem sido cortadas a laser. Havia ali um trabalho nas pedras que certamente foi feito por alguém que tinha muita noção de engenharia. De acordo com o Kincaid, o complexo era imenso, cheio de salas, salões, pátios, e ele estimou que pelo menos 50 mil pessoas poderiam ter vivido ali. Nas salas ainda existiam vasos cerâmicos intactos, alguns deles continham sementes, e as salas eram cheias de artefatos do Egito Antigo. Ele encontrou ferramentas para a forja do cobre. Encontrou uma outra sala imensa, cheia de criptas. Criptas essas onde existiam múmias. Ele continuou explorando esses corredores por horas, sem saber de fato para que esse local era utilizado ou quem o construiu e principalmente, eram egípcios antigos mesmo? Era uma parte da civilização egípcia que teria vivido ali. Então ele pegou algumas coisas do lugar e enviou para o Instituto Smithsonian, que é uma instituição educacional e de pesquisa associada a um complexo de museus nos Estados Unidos. Bom, pelo menos é isso que diz o site oficial do Smithsonian Museum. Mas existem algumas conspirações que alegam que o Smithsonian serve, que ele é na verdade um prédio de fachada para determinados acobertamentos bizarros. Mas enfim, o Kincaid pegou alguns artefatos e enviou lá para o Smithsonian avaliar, né? Algumas semanas depois, o professor S.A. Jordan chegou no local que Kincaid havia descoberto, juntamente com 40 cientistas, pesquisadores e trabalhadores mesmo, para poder escavar e explorar essa tal cidade egípcia subterrânea. Eles perceberam logo de cara que todos os túneis do complexo levavam para uma câmara central e que nessa câmara central existia uma estátua de um ser parecido com Buda segurando uma flor de pedra na mão. Só que esse ser não era Buda, ele era parecido com Buda. E aí os cientistas ficaram muito confusos porque não conseguiram definir que tipo de deus que aquele povo adorava. O local então foi apelidado de Citadel. E depois da exploração, eles concluíram que o local não era apenas um templo, mas sim era uma grande cidade, onde teriam vivido dezenas de milhares de pessoas por centenas de anos. Mas a pergunta que ninguém consegue responder é:
Quem eram esses caras? Que civilização é essa, muito parecida com a civilização egípcia, porém existindo na América, no Grand Canyon? Tá rolando uma confusão temática aqui, né? Porque a gente tem um templo egípcio com um deus budista, com uma língua que mistura hieróglifo com sabe-se lá o quê. Mesmo depois da pesquisa, mesmo depois de toda essa exploração, ninguém conseguiu definir o que de fato estava acontecendo ali. Os hieróglifos não podiam ser traduzidos. As estátuas não eram de nenhuma divindade conhecida pela humanidade, mas de uma coisa os pesquisadores tiveram certeza: aquela civilização ali era muito avançada. Primeiro por causa desses cortes precisos que pareciam ser cortes a laser que eles faziam nas pedras de arenito. Segundo, porque comparando com as tribos dos nativos americanos, eles tinham muito mais conhecimento, principalmente para a época da datação de quando essa civilização poderia ter existido. Essa sociedade encontrada ali naquelas cavernas, ela trabalhava, manipulava o bronze muitos anos antes da Era do Bronze começar. Essa descoberta ia contra toda a história contada pela arqueologia e pela própria história contada para nós sobre a evolução humana. A hipótese mais aceita pelos pesquisadores daquela época é que existiu uma civilização antiga no Grand Canyon, que seria inclusive ancestral aos nativos norte-americanos, ou seja, nativos norte-americanos não são mais nativos norte-americanos. Eles acreditam que teria sido uma civilização que teria vindo do Egito ou da Ásia e teria se estabelecido ali no Grand Canyon. E depois de fazer esses exatos mesmos questionamentos para o Museu Smithsonian, por algum motivo estranho, o G.E. Kincaid e o professor S.E. Jordan nunca mais foram vistos. Estranho, né, gente? Pessoa descobre, leva os questionamentos para o museu, fala, olha, tem alguma coisa errada com a história do nosso planeta. E aí essas pessoas somem. O mais estranho é que existe também uma lenda dos povos nativos americanos que é muito similar à história dos Anunnakis, que eu sempre conto para vocês aqui no canal. De acordo com essas lendas, seres vindos do céu teriam criado o ser humano ali naquela região. Esses seres vindos do céu eram seres gigantes. E existem pinturas rupestres ali naquela região que corroboram para essa afirmação. Esses humanos eram então ancestrais dessas tribos indígenas. E existem rumores de esqueletos gigantes que foram encontrados ali naquela região, mas que essas evidências foram suprimidas também pelo Smithsonian. Essa história toda, curiosamente, se mistura com uma outra história que eu já contei aqui no canal. Nesse vídeo aqui, onde eu conto para vocês a conexão bizarra que existe entre o povo Hopi, que é um povo nativo norte-americano, e os Anunnakis. Eu recomendo fortemente que você assista esse vídeo caso você ainda não tenha assistido, que você vai perceber a mesma narrativa, a mesma contação de história por diversos povos do planeta Terra. Ou seja, será que é só uma lenda mesmo? Então, de acordo com a lenda do povo Hopi, uma série de cataclismas atingiram o planeta Terra muitos milhares de anos atrás. E uma estrela brilhante desceu na Terra. Essa estrela era conhecida como Deus do Céu. E essa estrela trouxe esperança para o povo Hopi, porque de dentro dessa estrela saíram seres com aparência de formiga. Eles escoltaram o povo Hopi para dentro de grandes cavernas no Grand Canyon. E foi assim então que o povo Hopi foi salvo de grandes cataclismas globais. Já em uma outra tribo norte-americana, na tribo dos Piutes, eles contam uma lenda de um ser chamado Havmusufs, que eram seres humanoides com pele dourada e olhos gigantes. Esses seres viviam no subterrâneo da Terra e eles tinham armas que eles descrevem como sendo tubos prateados que soltavam trovões e raios. E o mais interessante é que esses seres aí, esses que eram dourados, eles voavam em canoas prateadas no céu. Então qualquer semelhança com isso é mera coincidência, dizem. Poderia então a cidade encontrada no Grand Canyon ser a evidência de um tempo perdido no planeta Terra? E por que será que o Smithsonian estaria acobertando essa descoberta? Todas as informações que eu passei para vocês aqui nesse vídeo de hoje vêm de uma página de um jornal da cidade de Phoenix, no Arizona, de 1909. A maioria dos cientistas acredita que essa história seja falsa, uma história inventada, criada na época para vender mais jornais.
Mas muitos cientistas acreditam que essa história seja verdadeira e que o Smithsonian está acobertando tudo. De fato, gente, se nós tivermos alienígenas envolvidos no processo, e nesse caso aqui nós temos pelo menos 3 evidências de alienígenas envolvidos no processo da contação de história, aí a história vai ser acobertada, vai ser dissimulada mesmo. Mas e você? O que você pensa dessa história? Você já tinha ouvido falar que existiu uma grande cidade egípcia no Grand Canyon? Você acha que isso é uma história real ou uma história inventada? Um clickbait do século XIX? Pode acontecer, gente. A história é realmente muito intrigante. Sinceramente, eu não sei de que lado da história eu estou. Eu não sei se a história é real ou se a história é falsa. Porque as evidências existem. Mas e aí? O que aconteceu com essa cidade? O que aconteceu com essa caverna? O que aconteceram com aquelas pessoas? Para onde foram? 50 mil pessoas, elas desapareceram? Ou será que elas foram abduzidas por esses seres? Fica aí a pergunta. Bom, eu vou ficando por aqui com mais um vídeo. Eu espero de verdade que você tenha gostado. Não perca, porque no próximo mês, que é o mês de outubro, nós vamos desvendar muitos mistérios sobre civilizações perdidas no tempo. Então, se você gosta desses assuntos, se o YouTube não te mandar a notificação, é só você passar aqui no canal. Pelo menos uma vez por semana, tem sempre vídeo nas segundas, quartas e sextas, sempre no horário da 1h15 do Brasil. Então é só você almoçar assistindo-me, que você vai descobrir um monte de coisa. Um super beijo pra vocês e eu vejo vocês então nos nossos próximos vídeos. Bye!